Muito boa tarde a todos. Lula pode perder 17 ministérios, mas o Randolfo Rodrigues já veio aí a público dizer que ele não vai perder ministério nenhum. A gente vai conversar sobre isso e outras atrocidades que andam acontecendo no Brasil, como, por exemplo, é dada como certa a perda do mandato da Carla Zambelli. Gente, tá um furdúncio. E Lula, que foi passar revista hoje lá na aeronáutica, depois de ter liberado uma certa graninha para comprar munição, a gente ainda não descobriu para quê, mas nessa edição a gente também conversa a respeito de Arthur Lira. Gente, o cara tem a força, tá? E o União Brasil, que está começando a ficar irritado com Lula, mas bem irritado. E isso é muito bom para a gente, porque afinal de contas a gente torce pela briga. Vou pedir o like agora logo no início do vídeo para ajudar o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. E se você é novo por aqui, já sabe, né? A ordem do dia não é socar jornalista, meu amigo, é se inscrever no canal e esmurrar o sininho para ver se ele funciona quando a gente começa a trabalhar aqui. Vamos começar falando do Gustavo Gaia, que, olha, o menino corajoso, vamos comentar, né? Vamos. Ele acionou a PGR para impedir que a comitiva de Maduro saísse do país, tá? Por quê? O Gustavo Gaia tinha em mente que na agenda oficial da comitiva de Maduro ele fosse sair daqui no final da tarde. Acontece que hoje pela manhã o Maduro picou a mula. O Daniel Vitor disse que ele retornaria, né, só na tarde de hoje, mas ao tomar conhecimento que foi acolhido o pedido de sua prisão na comissão da Câmara dos Deputados, ele foi aconselhado a decolar há poucas horas. E aí a gente tem um flight radar aqui do Leonardo Coutinho que diz, ó, o ditador passou a noite em Brasília, está voltando agora para casa. Isso era mais ou menos de 1 hora da tarde. O avião dele é esse aqui em vermelho. Outro avião está na cola, um outro avião que decolou minutos depois. Mas esse avião, ele não aparece, né, nos detectores de radar. É um avião fantasma. Um avião fantasma que nem a nossa aeronáutica consegue identificar, consegue abater, não consegue nada pelos meios oficiais. A gente não sabe se pelos meios não oficiais a aeronáutica já está sabendo de alguma ordem e acatou alguma ordem, mas olha, é só uma dúvida, é só um talvez, tá? Vamos continuar falando de Maduro e Lula. Gente, está causando um furdúncio, mas uma treta. Esse negócio de Maduro aqui, Lula já está mais que se enrolando, mas eu quero trazer para vocês as palavras de Juan Guaidó. Vocês lembram como que Lula se referiu a Juan Guaidó, né? Um deputadozinho que virou presidente. Então, para você que não lembra da história, ou talvez você não tenha tido conhecimento, o que aconteceu? As últimas eleições na Venezuela foram consideradas fraudadas e ilegítimas, não só pela oposição da Venezuela, mas pela OEA. E aí, qual era a obrigação no país, de acordo com a Constituição Federal? Já que as eleições foram consideradas fraudadas, quem assume o poder e chama novas eleições seria o presidente da Câmara, que era, na época, Juan Guaidó. Então, ele foi oficialmente declarado presidente do país, já que as eleições tinham sido consideradas fraudadas. E ele foi reconhecido, sim, por mais de 300 países. Então, o que aconteceu? Começou a perseguição a Juan Guaidó. Quando foi agora, o Lula disse que ele era um deputadozinho que tinha virado presidente, que isso era um absurdo. E aí Juan Guaidó falou à CNN e eu destaco esse trecho aqui. Me pareció miserable, y debo decirlo de esa manera, cómo justificó la invitación a Maduro, a un dictador señalado por crímenes de lesa humanidad que ha torturado y perseguido a la disidencia democrática, atacándome. Lula prefirió atacar a quien hoy está, por cierto, fuera de su país por persecución política, que hablar de la defensa de los derechos humanos, de hablar de la democracia. Lo preocupante de esto es que esto promueve, incentiva la impunidad de quienes violan derechos humanos y que ustedes en Brasil han visto los cientos de miles de desplazados, de refugiados que ha recibido hoy Brasil y casi los 7.5 millones que ha recibido el mundo entero por la dictadura de Nicolás Maduro. Ainda nessa entrevista.
Então, o Juan Guaidó ele se manifestou ali com força e com vontade, lembrando o tanto de refugiados que temos aqui no Brasil e mais de 7 milhões no mundo inteiro, né? 7,5 milhões no mundo todo. É uma afronta à democracia, uma afronta a relações exteriores, uma afronta ao cidadão brasileiro. De uma coisa a gente pode ter certeza: diga-me com quem andas que te direi quem és. Certamente este presidente só se reúne com comunistas, revolucionários e aqueles ditadores que já conseguiram, através da tal da democracia, fechar o regime em seus países. Outra coisa que preocupa bastante é a informação de Silvio Grimaldo. Parece que o Brasil Sem Medo apurou que já é dada como certa a cassação de Carla Zambelli no Congresso brasileiro. Gente, ai, Valéria, mas a Carla Zambelli é isso, é aquilo, é aquilo. Todo mundo sabe aqui as minhas diferenças com Carla Zambelli, mas uma coisa eu jamais negarei e você também não pode negar. Carla Zambelli é uma aliada de primeira hora, ela nunca votou contra as nossas pautas, nunca foi contra a nossa agenda, é oportunista, dá mancada, sai escorregando, quer tudo para ela é relevância e tal, mas assim, é um voto importante que vai fazer falta sim para o PL, mais um voto que vai fazer falta para as pautas conservadoras. Então é realmente preocupante o que está acontecendo. Vamos falar da Folha de São Paulo? Vamos, a Folha do Seu Paulo. A Folha do Seu Paulo trouxe que no meio do quiprocó da possibilidade de perda de 17 ministérios, Lula ele liberou 1,7 bilhão de reais em emendas em meio à risca de maior derrota do Congresso. O que acontece? Se a MP dos ministérios não for votada hoje na Câmara e no Senado, tá? Aprovada hoje na Câmara e no Senado, tudo volta como dantes no quartel de Abrantes, no que tange a estrutura da administração do poder público aqui no Brasil, vai à época de Bolsonaro. Eu gostaria que muitas coisas voltassem à época de Bolsonaro, inclusive no tempo, né? Daria tudo para voltar no tempo, mas enfim, isso é um mero detalhe. Mas Lula pode perder aí em torno de 17 ministérios. Algumas coisas já foram ajeitadas, tipo COAF, que é importante, que voltou para a mão do Banco Central, a gente sabe muito bem quem é que está lá. O CONAB, que é uma espécie de órgão que determina certas medidas para a alimentação do Brasil, e é muito importante que a Conab tenha voltado para onde nunca deveria ter saído, que é o Ministério da Agricultura, muito embora a gente veja que quem está lá são representantes do MST, mas algumas coisas, já voltaram aos seus formatos ideais e antigos, né, originários. Agora, é inadmissível que a Câmara aprove essa MP. É inadmissível. Veja, tem mais treta aí nesse meio. O Randolfo Rodrigues, ele diz que nenhuma MP vai caducar e não vai ter nada disso. Tá? Deixa eu ler o corpo da matéria aqui. O senador disse que nenhuma MP vai caducar e que tem sinalização do presidente da Câmara em colocar o texto para tramitação ontem. Mas aí teve aquele quiprocó e o Lira colocou o PL do marco temporal, né? Enfim. E aí ele continua: mesmo que seja votada amanhã, que seria hoje, nos tranquiliza a disposição de Pacheco sempre em votar no tempo em que ela chegar aqui. Ou seja, sendo aprovada na Câmara, Pacheco já garantiu a aprovação no Senado. Então, eu acho que a saída aí para a gente fazer Lula amargar mais essa derrota seria barrar na Câmara. Eu espero que os deputados possam se movimentar. E você também pode fazer a sua parte. Você também pode ligar para o seu deputado, entrar em contato nas redes sociais, entrar em contato por e-mail e dizer: poxa, autoridade, quebra uma para a gente. Desfaz essa meleca aí que está achacando o bolso de todo brasileiro. Você também pode fazer a sua parte. Capricha. A Flávia Ferronato, ela disse o seguinte, ó: parte dos parlamentares tem indicação nos ministérios. Ou seja, uma boa parte dos parlamentares que estão para votar a MP dos ministérios tem ministérios. Então, talvez para esses parlamentares o voto de aprovação quanto à MP
esteja garantido, porque se voltar como dantes, esses deputados acabarão perdendo os ministérios e é um poço sem fundo de dinheiro, né? O erro, continua a doutora Flávia, o erro do governo foi ameaçar a União Brasil de perder os ministérios. Resultado, vai ficar sem as alterações no meio ambiente, sem 1,7 bilhão e com a União Brasil ameaçando abandonar a base do governo e fazer parte da oposição. Lembrando, o presidente da CPMI é do União Brasil. Então, meus amigos, muitas, mas muitas emoções nos esperam para o dia de hoje. E vocês ficaram sabendo que ontem Lula liberou aí alguns milhões para a Força Aérea, a FAB, comprar munições, né? A gente não sabe nem para quê. Se nem o avião secreto eles conseguem descobrir, né? O avião secreto de Maduro, não sei para que vão abater o que na vida. Mas o fato é que ontem Lula fez essa liberação de verba e hoje ele está passando a guarda. Lá é uma beleza este país. Agora, o mais importante é o quê? De grão em grão, vocês já ouviram? Minha avó sempre dizia, de grão em grão, a galinha enche o papo. E se essas vitórias são as nossas únicas vitórias por enquanto, são essas vitórias que eu celebrarei e eu celebro com você também, né? Então, gente, vamos tentar manter o ânimo, manter o foco, porque tem muito pau para quebrar no dia de hoje ainda, tá? Dia 31 de maio, maio é um mês que não termina nunca mais, e a gente vai estar aqui atualizando vocês a todo momento. Então, deixa o like, compartilha. Se você gosta do meu trabalho, é um bom momento para você pensar na possibilidade de se tornar um apoiador. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e também tem uma conta no PayPal para você que está fora do Brasil. Eu volto às 17h30, conto com você e te encontro nos comentários já já. Você acha que a derrubada dessa MP dos ministérios pode ajudar o conservadorismo e a liberdade do Brasil em alguma coisa? Diz para mim o que você acha.